Bom dia, sétimo ano. Vocês estão bem? Espero. A pesquisa era procurar acontecimentos da música popular brasileira de 1920 a 1945. Antes de iniciarmos, gostaria de fazer algumas considerações com vocês sobre o projeto, certo? No início, havia 2 títulos para o projeto da classe: Nossas Canções e o Jeito Brasileiro de Ser, e As Muitas Notas da Música Brasileira. Prevaleceu para vocês este último título. Por isso, só estamos apresentando os ritmos da música brasileira. Mas a ocasião da música brasileira a ser relatada e algumas próximas merecem algumas observações. Grande parte do período da década de ouro passa-se no governo do presidente Getúlio Vargas, que regularizou as manifestações culturais da época e usou o rádio e muitos músicos, cantores, produtores musicais para aumentar a sua popularidade. Fez acordos. Por exemplo, o samba Exaltação, de Ari Barroso. Ele era um dos músicos, compositores engajado na política de Getúlio Vargas. Se você ouvir o samba, ele só elogia o Brasil. As marchinhas carnavalescas deviam ser patrióticas, deviam elogiar o país. Muitos outros acontecimentos estavam transcorrendo nessa época. A escolaridade era muito baixa, mais de 50% da população era analfabeta. Mas isso a música não mostra. Não só nesse momento que a música serve de instrumento para diferentes situações que não o divertimento. Por isso, eu gostaria de chamar a atenção para vocês. Nós estamos falando dos ritmos, mas não podemos ignorar, durante o percurso da música brasileira, essas manifestações que usaram da música para regularizar certas situações convenientes a governos. Agora, vamos à nossa aula de ritmos brasileiros. Com as inovações tecnológicas no final dos anos de 1920, como, por exemplo, as gravações elétricas de músicas, quer dizer, passou a gravar discos. Essa tecnologia chegou no Brasil. E o crescimento do rádio a partir de 1930, o meio de comunicação das massas, teve início a época de ouro na nossa música, que demoraria até a década de 1940. A característica musical desses 15 anos na nossa música foi popularizar os estilos regionais. Apareceram arranjos musicais mais elaborados. Foi uma exigência da época. A ascensão do samba, porque era um meio de controlar a massa, e das famosas marchinhas carnavalescas. Havia músicas de todos os tipos e para todos os gostos. Destacou-se uma grande quantidade de compositores, instrumentistas e cantores. Não que eles não serviam, não que eles não eram capacitados, eles tinham muito talento. Com a parceria do disco e do rádio, a música popular se transformou em produto de massa. As grandes rádios possuíam orquestras que tocavam ao vivo durante os programas
E esses programas eram apresentados em teatros, visto por plateias que acabaram criando deuses e deusas da música popular brasileira. E ser músico se tornou uma profissão, oficialmente. Compositores e instrumentistas da época. Pixinguinha foi arranjador, instrumentista e compositor, um dos maiores representantes do choro brasileiro. Já havíamos falado sobre ele, em outras aulas, principalmente no do choro. Mas ele foi autor de dezenas de valsas, sambas e polcas, não só choro. Compôs orquestrações para cinema, teatro e circo. E fez arranjos para cantores famosos da época. É considerado, até hoje, o maior flautista brasileiro. Você pode ouvir músicas dele nesse site do YouTube. Noel Rosa. Noel Rosa era considerado o poeta da vila. Foi sambista, cantor, compositor, bandolinista, violinista brasileiro, um dos maiores e mais importantes da música brasileira. Ele foi autor de grandes sambas com letras e músicas muito perfeitas. Ele faleceu bem novo, com 26 anos, de tuberculose. Mas ele compôs mais de 250 canções, a maioria num período de 5 anos. Ele teve uma contribuição fundamental para a legitimação do samba de morro e do asfalto. Ele tinha trânsito entre a classe média e o rádio, principal meio de comunicação em sua época. E aí você tem alguns sucessos dele apresentados e cantados até hoje no Carnaval. Outros instrumentistas e compositores. Ari Barroso. Ele compõe a sua primeira música aos 15 anos. Advogado de formação, mas nunca exerceu a profissão. Ele foi pianista de filmes mudos, quer dizer, ficava lá na sala de cinema tocando enquanto o filme passava. Ele precisava de dinheiro. Locutor esportivo, humorista e animador de programa de calouros. Era um programa, na época, muito famoso, muito famoso. Revelou vários cantores. Dedicou-se à composição, criando músicas que se tornaram sucessos, como Aquarela do Brasil, a máxima expressão dos chamados samba de exaltação, e vários outros que são cantados no Carnaval até hoje. Ele gravou uma música para o filme Brasil, que chamava-se Rio de Janeiro, que concorreu ao Oscar. Outros compositores, nesta época, apareceram, porque nessa época de ouro da música, houve espaço para os compositores regionais. Um desses foi Dorival Caymmi, que com suas músicas, falando de mar, terra e principalmente da Bahia, fez um sucesso considerável. Junto com ele surgiu Luiz Gonzaga, o responsável pela expansão do baião e outros ritmos nordestinos. E o Carnaval? Como é que era nessa época? No final da década de 1920, as primeiras escolas de samba tiveram seu início. E a partir daí, o samba consolidou-se como gênero musical do nosso país e representação máxima do nosso país no exterior. O samba teve grandes autores que vieram do morro, como Cartola, Nelson Cavaquinho, João de Barro, Lamartine Babo,
que fizeram com que as músicas de carnaval, as tal de marchinhas do carnaval, muito legal, atingissem muita popularidade. Nós temos uma atividade para entregar. Qual é? Na época de ouro, como era o carnaval? Hoje, nós temos os desfiles no sambódromo, voltamos a ter carnaval de rua. Na época de ouro, como era? As referências bibliográficas vão ser acrescidas lá na Agenda Edu, para você ter mais facilidade de acesso. Você está vendo aí 2 trechos de músicas, uma de Noel Rosa e outra de Ari Barroso. Os links estão lá inclusos nos slides referentes a esses compositores. É só você acessar e você vai ouvi-las. Até a próxima aula. Fiquem bem e um beijo para vocês.